Logo, pois, se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Romanos 9, 18. O apóstolo, no início desse capítulo, expressa a sua grande preocupação e tristeza de coração pela nação dos judeus que foram rejeitados por Deus. Isso leva a observar a diferença que Deus fez por eleição entre alguns e outros dentre os judeus e entre a maior parte daquele povo e os cristãos gentios. Ao falar isso, ele entra em uma discussão no ponto mais específico da soberania de Deus na eleição de alguns para a vida eterna e rejeição dos outros, que é encontrado em qualquer outra parte da Bíblia. Durante seu discurso, Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento confirmando e ilustrando essa doutrina. No versículo 9, ele nos remete ao que Deus disse a Abraão, mostrando a eleição de Isaque ao invés de Ismael. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. Então, o que Deus disse a Rebeca, mostrando a sua eleição de Jacó ao invés de Esaú: o maior servirá ao menor. No verso 13, há uma passagem de Malaquias: amei a Jacó e odiei a Esaú. No verso 15, para o que Deus disse a Moisés: me compadecerei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E o verso anterior do texto para o que Deus diz a Faraó: porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Isto que o apóstolo diz no texto parece referir-se especialmente aos dois últimos trechos citados: o que Deus disse a Moisés no versículo 15 e o que ele disse a Faraó no versículo imediatamente anterior. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A isso o apóstolo se refere na primeira parte do texto. E nós sabemos o quão frequentemente é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. É a isso que o apóstolo parece ter se referido na última parte do texto: e endurece a quem quer. Podemos observar no texto: 1. O tratamento diferente de Deus para com os homens. Ele se compadece de alguns e endurece a outros. Quando Deus é mencionado aqui como endurecendo alguns dos filhos dos homens, não devemos entender que Deus, por alguma eficiência positiva, endurece o coração de qualquer homem. Não há ato positivo em Deus por meio do qual ele empregue seu poder para endurecer o coração. Supor tal coisa seria fazer de Deus o autor imediato do pecado. É dito que Deus endurece o coração dos homens de duas formas: através da retenção das poderosas e soberanas influências do seu espírito, sem a qual o coração do homem permanece endurecido como o homem já nasceu assim, e endurecendo cada vez mais nesse sentido. Ele os endurece, isto é, não impede que os homens continuem duros e se endureçam ainda mais. E também ao ordenar as coisas na sua providência, de modo que, por meio do abuso da sua própria corrupção, os homens tenham ocasiões para se endurecerem mais ainda. Assim Deus envia sua palavra e ordenanças aos homens que, pelo seu abuso e natureza corrompida, provocam uma ocasião do seu próprio endurecimento. Por isso, o apóstolo disse que, para alguns, ele era um cheiro de morte para a morte. 2 Coríntios 2,16. Assim, Deus é representado enviando Isaías sobre esta incumbência, a saber, engordar o coração do povo e fazer-lhe pesados ouvidos, e fechar-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Isaías 6:10. A pregação de Isaías era, em si mesma, de uma tendência contrária, ou seja, tendia a torná-los melhores. Porém, o fato do povo ter abusado da pregação de Isaías, por causa do seu duro coração, tornava esta uma ocasião do seu endurecimento. Ou seja, por amarem as trevas, quanto mais luz Isaías trazia, mais eles rejeitavam a luz, porque você não tem como amar as trevas e a luz. E assim é o coração natural do homem. Como Deus é dito aqui endurecendo os homens, assim é dito que ele pôs um espírito de mentira na boca dos falsos profetas. Em 2 Crônicas 18:22. Ou seja, ele tolerou um espírito de mentira entrar neles. E assim ele se diz ter ordenado Simei amaldiçoar Davi, em 2 Samuel 16:10. Não que ele diretamente lhe ordenara,
pois é contrário aos mandamentos de Deus. Deus proíbe expressamente amaldiçoar o governante do seu povo. Êxodo 22, 28. Mas ele, naquele tempo, suportou a corrupção das obras de Simei e ordenou aquela ocasião agitada como uma manifestação do seu descontentamento contra Davi. E 2. O fundamento de seu diferente tratamento para com a humanidade, a saber, sua soberana vontade e prazer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso não significa simplesmente que Deus nunca mostra misericórdia ou a nega contra a sua vontade, ou que ele está sempre disposto a fazê-lo quando ele faz isso. Um sujeito disposto ou servo, quando ele obedece às ordens do seu senhor, ele pode nunca fazer qualquer coisa contra a sua vontade, mas ele pode não fazer de bom agrado e com prazer, embora ele não possa dizer que fez a sua vontade no sentido do texto. Mas a expressão implica que é mera vontade de Deus, vontade soberana, que supremamente ordena este acontecimento. A vontade divina não possui restrição, limitação ou obrigação. Então, qual é a doutrina aqui? Deus exerce sua soberania na salvação eterna dos homens. Ele não somente é soberano e tem o direito soberano de dispor e ordenar cada acontecimento. E ele não somente pode proceder de uma maneira soberana, se quiser, e ninguém pode acusar este seu direito como excessivo, mas ele realmente faz isso. Ele exerce o direito que ele tem. Eu quero nesse texto mostrar 4 coisas. Primeiro, o que é a soberania de Deus? 2, o que a soberania de Deus na salvação dos homens implica? 3, que Deus realmente exerce sua soberania neste caso. E 4, as razões para esse exercício. Então, irei mostrar o que é a soberania de Deus. A soberania de Deus é o seu direito absoluto e independente de dispor de todas as criaturas de acordo com o seu próprio prazer. Vou considerar essa definição por suas partes. A vontade de Deus é chamada de o seu mero prazer. 1. Em oposição a qualquer restrição. Os homens podem fazer as coisas de forma voluntária e ainda pode haver um grau de restrição. De um homem pode ser dito fazer uma coisa voluntariamente, isto é, ele mesmo faz. Considerando todas as coisas, ele pode optar por fazê-la. No entanto, ele pode fazê-la por medo, e a coisa em si pode ser considerada cansativa para ele, e dolorosamente contra a sua inclinação. Quando os homens fazem coisas assim, não pode ser dito que eles as fizeram de acordo com o seu mero prazer. 2. Em oposição a ela estar sob a vontade de outrem. Um servo pode cumprir as ordens de seu mestre e pode fazer isso por vontade própria e alegremente, e pode deleitar-se em fazer a vontade do seu senhor. Mas quando ele faz isso, ele não faz de seu próprio mero prazer. Os santos fazem a vontade de Deus voluntariamente. Eles optam por fazê-la. Ela é sua comida e bebida. No entanto, eles não fazem isso por seu mero prazer e vontade arbitrária, porque a sua vontade está sob a direção de uma vontade superior. 3. Em oposição a qualquer obrigação própria. Um homem pode fazer muito voluntariamente uma coisa que ele é obrigado a fazer, mas não pode ser dito que ele agiu a partir da sua própria mera vontade e prazer. Aquele que age a partir do seu próprio mero prazer está em plena liberdade, mas aquele que está sob qualquer obrigação propriamente dita não está em liberdade, mas está obrigado. Ora, a soberania de Deus supõe que ele tem o direito de dispor de todas as suas criaturas de acordo com o seu mero prazer, no sentido explicado. E o seu direito é absoluto e independente. Os homens podem ter o direito de dispor de algumas coisas de acordo com o seu prazer. Entretanto, esse direito não é absoluto e nem ilimitado. Os homens podem dizer que têm o direito de dispor de seus próprios bens como bem entenderem, mas o direito não é absoluto. Antes, possui limites e obrigações. Eles têm o direito de dispor de seus próprios bens como bem entenderem, desde que não façam isso de forma contrária à lei do Estado a que estão sujeitos, ou contrária à lei de Deus. O direito dos homens de dispor de suas coisas como querem não é absoluto, porque não é independente. Eles não possuem um direito independente, mas em algumas coisas dependem da comunidade a que pertencem, para o direito que eles têm, e em tudo dependem de Deus. Eles recebem todo o direito que eles têm de qualquer coisa a partir de Deus.
Mas a soberania de Deus implica que ele tem o direito absoluto, ilimitado e independente de dispor das suas criaturas como ele quiser. Agora me proporei a inquirir: 2. Em que a soberania de Deus na salvação dos homens implica? Em resposta a essa questão, eu observo: implica que Deus pode conceder a salvação a qualquer um dos filhos dos homens, ou recusá-la, sem qualquer prejuízo para a glória de qualquer um de seus atributos, exceto quando ele tem se agradado de declarar que ele vai ou não concedê-la. Isto não pode ser dito absolutamente, como o caso está agora, que Deus pode, sem qualquer prejuízo para a honra de qualquer um dos seus atributos, conceder a salvação para qualquer um dos filhos dos homens ou recusá-la, porque em relação a alguns, Deus se agradou de declarar que ele quer ou não conceder a salvação a eles, e assim obriga a si mesmo em relação à sua própria promessa. E em relação a alguns, ele se agradou de declarar que ele nunca vai conceder salvação a eles, a saber, aqueles que cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Assim, conforme o caso está agora, Deus está obrigado. Ele não pode dar a salvação em um caso ou recusá-lo em outro, sem prejuízo para a honra de sua verdade. Porém, Deus exerceu sua soberania ao fazer estas declarações. Deus não era obrigado a prometer que iria salvar todos os que creem em Cristo. Nem ele foi obrigado a declarar que aquele que cometeu o pecado contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Mas agradou-lhe assim declarar. E se não fosse por isso, isto é, que Deus tomou prazer de obrigar-se nesses casos, ele ainda podia conceder ou recusar a salvação, sem qualquer prejuízo de qualquer um dos seus atributos. Se o conceder ou recusar a salvação fosse por si só prejudicial a qualquer um dos seus atributos, então Deus não faria este ato como soberano absoluto. Porque então deixa de ser uma coisa meramente arbitrária. Isso deixa de ser uma questão de liberdade absoluta e tornar-se-ia uma questão de necessidade ou obrigação, pois Deus não pode fazer qualquer coisa em detrimento de qualquer um dos seus atributos ou contrário ao que ele é em si mesmo, excelente e glorioso. Portanto, 1. Deus pode, sem prejuízo para a glória de qualquer um dos seus atributos, conceder a salvação para qualquer um dos filhos dos homens, exceto para aqueles que cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Semelhante foi o caso quando o homem caiu, e diante disso Deus revelou o seu eterno propósito e um plano para resgatar os homens por Jesus Cristo. Provavelmente, o ato de salvar qualquer um dos filhos dos homens era visto pelos anjos como uma coisa totalmente inconsistente com os atributos de Deus. Era totalmente inconsistente com a honra dos atributos divinos salvar qualquer um dos filhos caídos dos homens, como eram em si mesmos. Isso não poderia ter sido feito se Deus não tivesse idealizado uma forma consistente com a honra da sua santidade, majestade, justiça e verdade. Mas uma vez que Deus, no Evangelho, revelou que nada é demasiado difícil para ele fazer, nada está além do alcance do seu poder, sabedoria e suficiência. E uma vez que Cristo operou a obra de redenção e cumpriu a lei, obedecendo-a, não há ninguém da humanidade a quem não possa salvar, sem qualquer prejuízo de qualquer de seus atributos, exceto aqueles que cometeram o pecado contra o Espírito Santo. E aqueles que cometeram o pecado contra o Espírito Santo, Deus poderia salvar sem contrariar qualquer um dos seus atributos, se ele não tivesse tido o prazer de declarar que ele não faria. Não era porque ele não poderia tê-los salvos de forma consistente com a sua justiça e de forma consistente com a sua lei, ou porque o seu atributo da misericórdia não era grande o suficiente, ou o sangue de Cristo não é suficiente para purificar o pecado contra o Espírito Santo. Mas aprove a ele, por razões sábias, declarar que este pecado nunca será perdoado neste mundo, nem no porvir. E agora é contrário à verdade de Deus salvar tais. Mas, por outro lado, não há pecador que seja tão grande que Deus não possa salvá-lo sem prejuízo de qualquer dos seus atributos. Se alguém tem sido um assassino, adúltero, perjuro, idólatra ou blasfemo, Deus pode salvá-lo se ele quiser, e em nenhum aspecto prejudicar a sua glória. E embora as pessoas tenham pecado por muito tempo, tenham sido obstinadas, tenham cometido pecados hediondos 1000 vezes, até mesmo se eles tiverem envelhecido no pecado e tenham pecado com grandes agravos, deixem os agravos serem o que puderem. Se eles pecaram mesmo sob tão grande luz,
Se eles se desviaram e pecaram até mesmo contra as numerosas e solenes advertências e esforço do Espírito e misericórdias da sua providência comum, e embora o perigo de tais seja muito maior do que o de outros pecadores, ainda assim Deus pode salvá-los se isso lhe agradar, por causa de Cristo, sem qualquer prejuízo a qualquer um dos seus atributos. Deus pode ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele pode ter misericórdia do maior dos pecadores, se Ele quiser. E a glória de nenhum dos seus atributos será minimamente manchada. Tal é a suficiência da justiça e satisfação de Cristo, que nenhum dos seus atributos divinos se interpõe no caminho da salvação de qualquer um deles. Assim, a glória de qualquer atributo não sofre absolutamente nenhum dano por Cristo salvar alguns daqueles que o crucificaram. 2. Deus pode salvar qualquer um deles sem prejuízo da honra da sua santidade. Deus é um ser infinitamente santo. Os céus não são puros aos seus olhos. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal e não pode olhar para a iniquidade. E se Deus devesse, de qualquer maneira, tolerar o pecado e não desse testemunho próprios do seu ódio e desprazer em relação a ele, seria um prejuízo para a honra da sua santidade. Mas Deus pode salvar o maior pecador sem dar a menor aprovação ao pecado. Se ele salva alguém que por muito tempo ficou sob os apelos do Evangelho e pecou em agravos terríveis, se ele salva aquele que, contra a luz, tem sido um roubador ou blasfemo, ele pode fazê-lo sem dar qualquer aprovação de sua maldade, porque sua aversão e descontentamento contra ela já foram suficientemente manifestos nos sofrimentos de Cristo. Foi um testemunho suficiente da completa aversão de Deus contra a maior maldade, o fato de que Cristo, o Filho eterno de Deus, morreu por conta dela, por causa dela. Nada pode demonstrar a aversão infinita de Deus por qualquer maldade mais do que isso. Se o próprio homem ímpio deverá ser lançado no inferno e deverá suportar os tormentos mais extremos que sempre serão sofridos ali, isso não seria uma maior manifestação da aversão de Deus pelo pecado do que os sofrimentos do Filho de Deus por causa do pecado. E 3. Deus pode salvar qualquer um dos filhos dos homens sem prejuízo da honra da sua majestade. Se os homens têm afrontado Deus sempre e tanto, se lançaram sempre tanto desprezo em sua autoridade, ainda assim Deus pode salvá-los se Ele quiser, e a honra de sua majestade não sofre o mínimo dano. Se Deus salvar aqueles que o têm ofendido sem satisfação, a honra da sua majestade sofreria dano. Pois quando o desprezo é lançado sobre sua infinita majestade, sua honra sofre dano e o desprezo deixa uma obscuridade sobre a honra da majestade divina, caso o dano não seja reparado. Mas os sofrimentos de Cristo repararam integralmente o dano. Deixe o desprezo ser muitíssimo grande. No entanto, se tão honrável pessoa como Cristo se compromete a ser um mediador para o ofensor e na mediação sofrer em seu lugar, é totalmente reparado o dano causado pelo maior pecador, a majestade do céu. E 4. Deus pode salvar qualquer pecador em consistência com a sua justiça. A justiça de Deus exige a punição do pecado. Deus é o juiz supremo do mundo, e ele deve julgar o mundo de acordo com as regras da justiça. Não é o papel de um juiz mostrar favor à pessoa julgada, mas ele deve julgar de acordo com a regra da justiça, sem se afastar para a direita nem para a esquerda. Deus não mostra misericórdia como juiz, mas como um soberano. E, portanto, quando a misericórdia procurou a salvação dos pecadores, a questão era a forma de fazer concordar o exercício da misericórdia de Deus como um soberano e de sua estrita justiça como um juiz. E isso é feito através dos sofrimentos de Cristo, nos quais o pecador é punido completamente e a justiça completamente satisfeita. Cristo sofreu o suficiente para a punição dos pecados do maior pecador que já viveu, para que Deus, quando julgar, possa agir de acordo com uma regra de estrita justiça, e ainda assim absolver o pecador, se este está em Cristo. A justiça não pode exigir mais pelos pecados de qualquer homem do que os sofrimentos de uma das pessoas da Trindade, como Cristo sofreu, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos,
sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. E 5. Deus pode salvar qualquer pecador, sem qualquer prejuízo para a honra da sua verdade. Deus aprovou em sua palavra que o pecado deve ser punido com a morte, que deve ser entendida não apenas com a primeira, mas também com a segunda morte. Deus pode salvar o maior pecador de forma consistente com esta sua verdade ameaçadora e terrível, porque o pecado é punido nos sofrimentos de Cristo na medida em que ele é o nosso fiador, e por isso é legalmente a mesma pessoa, e carrega a nossa culpa, e nos seus sofrimentos suportou o nosso castigo. Pode-se objetar que Deus disse: se tu comeres, tu morrerás. Gênesis 2:17. Como se a mesma pessoa que pecou deve ser punida. E, portanto, por que a verdade de Deus não o obriga a isso? Eu respondo que a palavra, então, não se destinava restritamente a ele, que em sua própria pessoa pecou. Adão provavelmente compreendeu que a sua posteridade foi incluída, se eles pecassem na sua própria pessoa ou não. Se eles pecaram em Adão, a veracidade dessas palavras, se comeres, significava se comeres em ti mesmo ou confiando em ti mesmo. E, portanto, a última palavra, morrerás, também suficientemente permite uma tal construção como tu morrerás em ti mesmo ou na tua garantia. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso, diz Isaías 42:21. Mas Deus pode recusar a salvação a qualquer pecador que seja, sem prejuízo à honra de qualquer um dos seus atributos. Não há uma pessoa qualquer que esteja em uma condição natural a quem Deus não pode recusar-se a conceder a salvação, sem prejuízo de qualquer parte da sua glória. Deixe que uma pessoa natural seja sábia ou insensata, de um temperamento natural bom ou mau, de parentesco inferior ou honroso, seja nascido de pais ímpios ou piedosos, que ela seja uma pessoa moral ou imoral. Tudo de bom que ela possa ter feito, embora esta pessoa tenha sido religiosa, tenha feito muitas orações e quaisquer sofrimentos que tenha tido para que ela pudesse ser salva. Qualquer que seja a preocupação e angústia que essa pessoa tema de que ela será condenada, ou qualquer circunstância em que ela possa estar, Deus pode negar-lhe a salvação sem o menor menosprezo a nenhuma das suas perfeições. Sua glória não irá, em qualquer instância, ser minimamente obscurecida por isso. 1. Deus pode negar a salvação a qualquer pessoa natural, sem qualquer prejuízo para a honra da sua justiça. Se ele faz isso, não há injustiça nem deslealdade nele. Não há homem natural vivo, deixe seu caso ser o que quiser. Contudo, Deus pode negar-lhe a salvação e lançá-lo no inferno, e ainda assim não ser acusado de menor injustiça ou deslealdade em qualquer aspecto que seja. Isto é evidente, porque todos eles merecem o inferno, e não há qualquer injustiça em um juiz justo infligir a qualquer homem o que ele merece. E como o homem natural tem merecido a condenação, e ele nunca fez qualquer coisa para remover sua culpa, ou pode fazer, ou para expiar o pecado, ele nunca fez qualquer coisa pela qual ele colocasse quaisquer obrigações em Deus para não puni-lo como ele merece. E 2. Deus pode negar a salvação a qualquer pessoa não convertida, seja ela quem for, sem qualquer prejuízo para a honra da sua bondade. Os pecadores são, por vezes, prontos para vangloriar-se que, embora possa não ser contrário à justiça de Deus condená-los, contudo, isso não será consistente com a glória da sua misericórdia. Eles pensam que será desonroso para a misericórdia de Deus lançá-los no inferno e não ter nenhuma piedade ou compaixão deles. Eles pensam que isso seria muito duro e severo e que não seria consistente com um Deus de infinita graça e eterna compaixão. Entretanto, Deus pode negar a salvação a qualquer pessoa natural sem qualquer depreciação à sua misericórdia e bondade. Aquilo que não é contrário à justiça de Deus também não é contrário à sua misericórdia. Se a condenação for justa, então a misericórdia pode escolher seu próprio objeto. Eles confundem a natureza da misericórdia de Deus e pensam que é um atributo que, em alguns casos, está contrário à sua justiça. Não, a misericórdia de Deus é adornada por ela, como está no 23º versículo do contexto, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia
que para a glória já dantes preparou. E 3. Negar a salvação para pessoas naturais e não convertidas não é de forma alguma prejudicial para a honra e fidelidade de Deus, ou a honra da fidelidade de Deus. Porque Deus não tem, de modo algum, obrigado a si mesmo em relação ao homem natural, pela sua palavra, para conceder salvação a ele. Homens em uma condição natural não são os filhos da promessa, mas estão expostos à maldição da lei, o que não seria o caso se tivessem qualquer promessa a qual apegarem-se. Em terceiro lugar, Deus realmente exerce a sua soberania na salvação dos homens. Mostrarei como Deus exerce esse direito em diferentes particularidades. 1. Ao chamar um povo ou nação e dar-lhes os meios da graça e deixando os outros sem estes. De acordo com a determinação divina, a salvação é oferecida em conexão com os meios de graça. Às vezes, Deus pode fazer uso de meios muito improváveis e conceder a salvação dos homens que estão sob muito grandes desvantagens. Mas ele não concede graça sem absolutamente nenhum meio. Antes, Deus exerce sua soberania ao conceder esses meios. Toda a humanidade está, por natureza, em circunstância semelhante diante de Deus. No entanto, Deus distingue grandemente alguns dos outros pelos meios e vantagens que ele concede. Os selvagens que vivem em partes remotas do continente e estão sob a mais grosseira escuridão pagã, bem como os habitantes da África, estão naturalmente em circunstâncias exatamente semelhantes para com Deus, como nós nesta terra. Eles não estão mais alienados ou distantes de Deus em sua natureza do que nós, e Deus não tem mais causas para acusá-los do que nós. E contudo, que grande diferença Deus fez entre nós e eles. Nisso, ele exerceu sua soberania. Ele fez isso no passado, quando ele escolheu apenas um povo para torná-los seu povo da aliança, e dar-lhes os meios de graça, e deixou todos os outros e os entregou à escuridão pagã e à tirania do diabo. Deus os deixou a perecer de geração em geração por muitas centenas de anos. A terra que no passado estava povoada por muitas grandes e poderosas nações. Havia os egípcios, um povo famoso por sua sabedoria. Havia também os assírios e caldeus, que eram nações grandes, sábias e poderosas. Havia os persas, que por sua força política sujeitaram uma grande parte do mundo. Havia as nações renomadas dos gregos e romanos, que eram famosos por todo o mundo por seus excelentes governos civis, por sua sabedoria e habilidade nas artes da paz e da guerra, e que por sua destreza militar subjugaram e reinaram sobre o mundo. Porém, todos aqueles foram rejeitados. Deus não os escolheu para serem o seu povo, mas deixou-os por muitas eras na grosseria e escuridão pagã, e perecer por falta de visão. E escolheu um único povo, a posteridade de Jacó, para ser o seu próprio povo e para dar-lhes os meios de graça. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não faz assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não os conhecem. Salmo 147, 19 e 20. Esta nação era um povo pequeno e desprezível em comparação com muitas outras pessoas. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Deuteronômio 7, 7 e 9, 6. Deus lhes dá a entender que não era por nenhuma outra causa, senão o seu livre amor eletivo que o levou a escolhê-los para ser seu povo. A razão dada ao porquê Deus os amava foi porque ele os amava. Deuteronômio 7, 8. Que é o mesmo que dizer que foi agradável à sua vontade soberana colocar o seu amor sobre você. Deus também mostrou a sua soberania na escolha das pessoas quando outras nações foram rejeitadas, que vieram dos mesmos progenitores. Assim, os filhos de Isaque foram escolhidos quando a posteridade de Ismael e dos outros filhos de Abraão foram rejeitadas. Assim, os filhos de Jacó foram escolhidos quando a posteridade de Esaú foi rejeitada, como o apóstolo observa em Romanos 9, 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência.
E novamente nos versículos 10 e 13. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. O apóstolo Paulo não se refere apenas à eleição das pessoas de Isaque e de Jacó ao invés de Ismael e Esaú, mas de sua posteridade. Na passagem já citada de Malaquias, Deus tem o respeito às nações que foram os descendentes de Esaú e Jacó. Malaquias 1, 2 e 3 diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus mostrou a sua soberania quando Cristo veio, ao rejeitar os judeus e chamar os gentios. Deus rejeitou essa nação que eram os filhos de Abraão segundo a carne, e que tinha sido seu povo peculiar por tantos séculos, e que exclusivamente possuía o único Deus verdadeiro, e escolheu o pagão idólatra ao invés deles, e o chamou para ser seu povo. Quando o Messias veio e nasceu de sua nação, e a quem tanto esperavam, ele foi rejeitado por eles. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. João 1,11. Quando a dispensação gloriosa do Evangelho veio, Deus passou pelos judeus e chamou aqueles que tinham sido pagãos para desfrutar dos privilégios do mesmo. Eles foram cortados para que os gentios fossem enxertados em seu lugar, diz Romanos 11,17. Agora é chamada amada a quem não era amada. E mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Isaías 54:1. Os filhos naturais de Abraão são rejeitados e Deus suscita das pedras filhos a Abraão. Essa nação, que foi tão honrada por Deus, tem sido agora por muitas eras rejeitada e permanece dispersa por todo o mundo, um monumento notável da vingança divina. E agora Deus distingue grandemente algumas nações dos gentios em relação a outras nações, e tudo de acordo com sua vontade soberana. E 2. Deus exerce sua soberania nas vantagens que ele concede a pessoas particulares. Todos precisam de salvação da mesma forma, e todos são, naturalmente, não merecedores dela. Mas ele dá algumas vantagens maiores para a salvação a uns do que a outros. Para alguns, ele designa o seu lugar em famílias piedosas, onde eles podem ser bem instruídos e educados, e têm pais regenerados para dedicar-lhes a Deus e fazer muitas orações por eles. Deus coloca alguns sob um ministério mais poderoso do que outros, e em locais onde há mais efusão do Espírito de Deus e pregação da verdadeira palavra, do Evangelho verdadeiro. Para alguns, ele dá muito mais dos esforços e influências despertadoras do Espírito do que para outros. Isso acontece de acordo com a sua mera vontade soberana. Quantas pessoas estão sob ministérios que não pregam a verdade de Deus? 3. Deus exerce sua soberania algumas vezes concedendo salvação aos pequenos e medíocres e a nega aos sábios e grandes. Cristo, em sua soberania, passa pelas portas de príncipes e nobres e entra em alguma casa e ali faz morada e tem comunhão com os seus obscuros habitantes. Deus, em sua soberania, reteve a salvação do homem rico, que se regalava esplendidamente todos os dias, e a concedeu ao pobre Lázaro, que estava sentado mendigando em seu portão. Deus, dessa forma, lança o desprezo sobre os príncipes e em todo o seu esplendor fulgurante. Então Deus às vezes passa por homens sábios, homens de grande entendimento, eruditos e grandes estudiosos, e dá salvação aos outros de pouco conhecimento, que só compreendem algumas das partes mais claras das Escrituras e os princípios fundamentais do Evangelho. Sim, parece haver poucos grandes homens que são chamados em relação aos outros. E Deus, em sua ordenação, faz que assim se manifeste a sua soberania. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são,
1 Coríntios 1, 26 a 28. E 4. Concedendo salvação a pessoas que tiveram poucas vantagens. Às vezes, Deus vai abençoar meios fracos para produzir efeitos surpreendentes, quando os mais excelentes meios não são bem-sucedidos. Deus às vezes retém a salvação daqueles que são os filhos de pais muito piedosos e a concede a outros que foram criados em famílias ímpias. Assim lemos de um bom Abias na família de Jeroboão, e de um piedoso Ezequias, filho do ímpio Acais, e de um piedoso Josias, filho de um ímpio Amon. Mas ao contrário, também lemos a respeito dos perversos Aminon e Absalão, filhos do santo Davi, e de um vil Manassés, filho de um bom Ezequias. Às vezes, alguns que tiveram meios eminentes de graça são rejeitados e deixados a perecer, e outros, sob muito menos vantagens, são salvos. Assim, os escribas e fariseus, que tinham tanta luz e conhecimento das Escrituras, foram, em sua maioria, rejeitados, e os pobres publicanos ignorantes foram salvos. A maior parte das pessoas entre as quais Cristo estava muito familiarizado e que o ouviram pregar e o viram fazer milagres cotidianamente, foram deixados, e a mulher de Samaria foi tomada, e muitos outros samaritanos, ao mesmo tempo que só ouviram pregar Cristo quando ele ocasionalmente passou por sua cidade. Assim, a mulher de Canaã, que não era do país dos judeus, foi tomada e viu Jesus Cristo uma única vez. Então os judeus que tinham visto e ouvido Cristo e visto seus milagres, e por quem os apóstolos trabalharam tanto, não foram salvos. Mas os gentios, muitos deles que, por assim dizer, não ouviram as boas novas de salvação, senão transitoriamente, abraçando-as, foram chamados eficazmente pelo Espírito Santo. 5. Deus exerce sua soberania em chamar alguns para a salvação que têm sido muito horrendamente ímpios, e deixando outros que foram pessoas morais e religiosas. Os fariseus eram uma seita muito rigorosa entre os judeus. Sua religião era extraordinária. Eles não eram como os demais homens, roubadores, injustos ou adúlteros, como está em Lucas 18, 11. Havia moralidade neles. Eles jejuavam 2 vezes por semana e davam o dízimo de tudo que possuíam. Eles eram religiosos, mas ainda assim eles foram, em sua maioria, rejeitados. E os publicanos, as meretrizes e um tipo abertamente vicioso de pessoas entraram no reino de Deus diante deles, como está em Mateus 21, 31. O apóstolo descreve a sua justiça enquanto fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, verso 6. O jovem rico veio e ajoelhou-se diante de Cristo, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele era uma pessoa moral. Quando Cristo ordenou-lhe guardar os mandamentos, ele disse, e em seu próprio ponto de vista com sinceridade: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Marcos 10, 20. Ele obviamente tinha sido criado em uma boa família e era um jovem de tais maneiras amáveis e conduta correta, que é dito, e Jesus, olhando para ele, o amou. Marcos 10, 21. Ainda assim ele foi deixado, enquanto o ladrão, que foi crucificado com Cristo, foi escolhido e chamado eficazmente, mesmo na cruz. Às vezes, Deus mostra sua soberania, mostrando misericórdia para com o principal dos pecadores, por aqueles que foram assassinos, profanadores e blasfemos. E mesmo quando eles estão velhos, alguns são chamados na última hora. Deus, por vezes, mostra a soberania da sua graça ao mostrar misericórdia para com alguns que passaram a maior parte das suas vidas a serviço de Satanás e têm pouco para gastar no serviço de Deus. 6. Na salvação de alguns daqueles que buscam a salvação e não outros. Alguns dos que buscam a salvação, como se sabe, tanto a partir das Escrituras e da observação destas, são logo convertidos, enquanto outros procuram por longo tempo e, contudo, não a obtêm por fim. Deus ajuda alguns a atravessarem as montanhas e as dificuldades que estão no caminho. Ele subjuga Satanás e os livra das suas tentações, mas os outros são arruinados pelas tentações com as quais eles se encontraram. O Deus deste mundo cega os olhos dos incrédulos. Deus abre, quando quer, os olhos para verem a beleza da sua glória na face de Cristo. De outros, não. Alguns nunca são completamente despertos, enquanto para outros Deus tem o prazer de dar as convicções completas. Alguns são deixados aos seus corações inconstantes,
A outros, Deus os sustenta até o fim. Alguns são libertos de uma confiança em sua justiça própria. Outros nunca superam essa obstrução em seu caminho enquanto eles vivem. Eles nunca vão abraçar a graça, as doutrinas da graça, as verdades da graça, ou seja, o evangelho da graça de Deus. E alguns são convertidos e salvos sem nunca terem empregado tão grandes esforços como alguns que, não obstante, perecem. Agora, nosso quarto ponto. Venho agora para dar as razões por que Deus assim exerce sua soberania na salvação eterna dos filhos dos homens. 1. É agradável para o desígnio de Deus na criação do universo exercer cada atributo e assim manifestar a glória de cada um deles. O desígnio de Deus na criação foi o de glorificar a si mesmo, ou fazer manifesta a glória essencial da sua natureza. Foi ajustado que sua infinita glória deveria brilhar, e era o desígnio original de Deus fazer uma manifestação da sua glória como ela é. Não que era seu desígnio manifestar toda a sua glória para a apreensão das criaturas, pois é impossível que as mentes das criaturas possam compreendê-la. Mas foi o seu desígnio fazer uma verdadeira manifestação da sua glória como representante de todos os seus atributos. Se Deus glorifica um atributo e não outro, quão defeituosa seria a manifestação da sua glória, e a representação não estaria completa, se todos os atributos de Deus não são manifestados. A glória de nenhum deles se manifesta como ela é, pois os atributos divinos refletem a glória uns dos outros. Assim, se a sabedoria de Deus se manifestar e não a sua santidade, a glória da sua sabedoria não iria se manifestar como ela é, pois uma parte da glória do atributo da sabedoria divina é que ela é uma sabedoria santa. Semelhantemente, se a sua santidade se manifestar e não a sua sabedoria, a glória da sua santidade não iria se manifestar como ela é, pois uma coisa que pertence à glória da santidade de Deus é que ela é uma santidade sábia. Assim é com relação aos atributos de misericórdia e justiça. A glória da misericórdia de Deus não aparece como ela é, a não ser que seja manifesta como uma misericórdia justa, ou como uma misericórdia consistente com a justiça. E assim é com respeito à soberania de Deus. Ela reflete a glória de todos os seus atributos, dos seus outros atributos. E esta mesma soberania de Deus faz parte da glória da misericórdia de Deus, que é uma misericórdia soberana. Portanto, todos os atributos de Deus refletem a glória uns dos outros. A glória de um atributo não pode ser manifestada como ela é realmente sem a manifestação de outro atributo. Um atributo é defeituoso sem outro, e por conseguinte, a manifestação será defeituosa. Por isso, foi da vontade de Deus manifestar todos os seus atributos. A glória declarativa de Deus nas Escrituras é muitas vezes chamada de o nome de Deus, porque ele declara a sua natureza. Mas se o seu nome não significar a sua natureza como ela é, ou não declarar qualquer atributo, ele não é um nome verdadeiro. A soberania de Deus é um dos seus atributos e uma parte da sua glória. A glória de Deus eminentemente aparece em sua soberania absoluta sobre todas as criaturas, grandes e pequenas. Assim como a glória de um príncipe está em seu poder e domínio, assim também a glória de Deus é a sua soberania absoluta. Aqui aparece a infinita grandeza e majestade de Deus acima de todas as criaturas. Portanto, é da vontade de Deus manifestar a sua soberania. E a sua soberania, assim como seus outros atributos, é manifestada nos exercícios do mesmo. Ele glorifica o seu poder no exercício do poder. Ele glorifica a sua misericórdia no exercício da misericórdia. Da mesma forma, ele glorifica a sua soberania no exercício da soberania. 2. A mais excelente criatura está sob Deus, que é soberano. E quanto maior for a posição em que ela aparece, mais gloriosa é a sua soberania. A soberania de Deus em seu ser soberano sobre os homens é mais gloriosa do que o ser soberano sobre as criaturas inferiores. E a sua soberania sobre os anjos é ainda mais gloriosa que a sua soberania sobre os homens. Pois quanto mais nobre a criatura é, ainda maior e mais alta foi a manifestação de Deus em sua soberania sobre ela. É uma honra maior para um homem ter o domínio sobre outros homens do que sobre animais, e uma honra ainda maior ter domínio sobre príncipes, nobres e reis do que sobre os homens comuns.
Então a glória da soberania de Deus é demonstrada em seu ser soberano sobre as almas dos homens, que são criaturas tão nobres e excelentes. Deus, portanto, vai exercer a sua soberania sobre eles. E quanto mais o domínio de alguém se estende sobre o outro, maior será a honra. Se um homem tem domínio sobre outro apenas em alguns casos, ele não será ali muito exaltado, como em ter domínio absoluto sobre a vida e fortuna e tudo que ele tem. Assim, a soberania de Deus sobre os homens se mostra gloriosa por se estender a todas as coisas que lhe dizem respeito. Ele pode dispor delas em relação a tudo o que lhes diz respeito, de acordo com o seu próprio prazer. Sua soberania se mostra gloriosa no que abrange as suas questões mais importantes, até mesmo o estado eterno e condição das almas dos homens. Aqui vemos que a soberania de Deus é sem obrigações ou limites, na medida em que abrange a um caso de tamanha e infinita importância. Deus, portanto, em conformidade com o seu desígnio manifestar a sua própria glória, irá exercer a sua soberania em relação aos homens sobre as suas almas e corpos, mesmo na mais importante questão da sua salvação eterna. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e endurece a quem quer. Agora, qual é a aplicação que podemos fazer disso? 1. Assim aprendemos que somos absolutamente dependentes de Deus nesta grande questão da salvação eterna de nossas almas. Somos dependentes não só da sua sabedoria para planejar uma maneira de realizá-la e de seu poder para efetuá-la, mas nós somos dependentes da sua mera vontade e prazer em fazer isso. Nós dependemos da vontade soberana de Deus para todas as coisas que pertencem a ela, desde a fundação até a pedra do pináculo. Foi da vontade soberana de Deus que ele planejasse uma maneira de salvar qualquer um dentre a humanidade e nos desse Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o nosso Redentor. Porque ele olhou para nós e nos enviou um Salvador e não aos anjos caídos. Foi por causa da vontade soberana de Deus. Foi de seu soberano prazer escolher que meios empregar. O fato dele ter nos concedido a Bíblia e as ordenanças do Evangelho foi por sua soberana graça. O seu oferecimento destes meios para nós, mais do que quaisquer outros, o seu oferecimento de influências, de despertamento por meio do seu Espírito e sua concessão da graça divina e seu chamado eficaz, todos se dão apenas por seu soberano prazer. Quando ele diz, haja luz na alma de alguém, esta é uma palavra de poder infinito e graça soberana. E 2. Vamos, com a maior humildade, adorar a terrível e absoluta soberania de Deus, como acabamos de mostrar. É um atributo eminente do ser divino, a saber, que ele é soberano sobre esses excelentes seres tais como as almas dos homens, e que, em todos os aspectos, inclusive no da sua salvação eterna, a grandeza infinita de Deus e a sua exaltação acima de nós não aparece em nada mais do que em sua soberania. Fala-se dela na Escritura como uma grande parte da sua glória. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Salmo 115, 3. Cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe dizer, que fazes? Daniel 4, 34 e 35. Nosso Senhor Jesus Cristo louvou e glorificou o Pai pelo exercício da sua soberania na salvação dos homens. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Assim foi a tua vontade. Mateus 11, 25 e 26. Vamos, portanto, dar a Deus a glória da sua soberania, assim como adorar aquele cuja soberana vontade ordena todas as coisas, vendo a nós mesmos como sendo nada em comparação com ele. Domínio e soberania exigem reverência, humilde e honra.
A soberania absoluta, universal e ilimitada de Deus requer que devamos adorá-lo com toda a humildade possível e reverência. É impossível que possamos exceder em humildade e reverência diante deste ser que pode dispor de nós por toda a eternidade da maneira que lhe agradar. E 3. Aqueles que estão em um estado de salvação atribuem a graça soberana somente e dão todo louvor a Ele que os fez diferentes dos outros. Piedade não é motivo para se gloriar, a não ser em Deus, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 29 a 31. Tal não é, por qualquer meio, em qualquer grau atribuído à sua piedade, seu estado e condições seguras e felizes. Há qualquer diferença natural entre eles e os outros homens, ou há qualquer força ou justiça própria. Eles não têm nenhum motivo para exaltar-se no mínimo grau, mas Deus é o ser a quem eles devem exaltar. Eles devem exaltar a Deus, o Pai, que os escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, que pôs o seu amor sobre eles e deu-lhes a salvação antes deles nascerem e mesmo antes, como eu disse, que o mundo existisse. Se perguntarem por que Deus colocou seu amor sobre eles e os escolheu em vez de outros, se eles pensam que podem ver qualquer causa fora de Deus, estão muito enganados. Eles devem exaltar a Deus o Filho, que levou seus nomes em seu coração quando ele veio ao mundo e foi pendurado na cruz e em quem somente eles possuem justiça e força. Eles devem exaltar o Deus, o Espírito Santo, que por sua graça soberana os chamou soberanamente das trevas para a sua maravilhosa luz, que por sua própria operação imediata e livre levou-os a uma compreensão do mal e do perigo do pecado e os resgatou da sua justiça própria e abriu-lhes os olhos para contemplarem a glória de Deus e as maravilhosas riquezas de Deus em Jesus Cristo e os santificou e os fez novas criaturas. Quando eles ouvirem da maldade dos outros ou olharem para as pessoas viciosas, eles devem pensar quão ímpios uma vez foram e quanto eles provocaram a Deus e como eles mereciam para sempre serem deixados por Ele e perecer no pecado, e que é somente a graça soberana que tem feito a diferença. Em 1 Coríntios 6,10 estão enumerados muitos tipos de pecadores: fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, abusadores de si mesmos com a humanidade. E então no versículo 11, o apóstolo lhes diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O povo de Deus tem o maior motivo de gratidão e a maior razão para amar a Deus, que tem lhes concedido tão grande e inefável misericórdia meramente por sua vontade soberana. 4. Assim aprendemos por que causa temos de admirar a graça de Deus, pois Ele condescendeu a se ligar a nós por pacto, pois Ele que é naturalmente, em seu próprio supremo domínio sobre nós, o nosso proprietário absoluto, e pode fazer conosco o que lhe agrada, e não tem qualquer obrigação para conosco, pois deve, por assim dizer, abrir mão da sua liberdade absoluta e deixar de ser meramente soberano em suas dispensas para com os crentes, quando uma vez eles têm crido em Cristo e para suas mais abundantes consolações se ligam a Deus pelo chamado eficaz e soberano. Como eles foram colocados em Cristo na eternidade e este fez toda a sua obra, agora eles podem pleitear a salvação deste soberano. Eles podem, entre aspas, exigi-la por meio de Cristo, como uma dívida. E seria prejudicial para a glória dos atributos de Deus negá-la a eles, seria contrário à sua justiça e fidelidade. Jesus orou naquele dia em que foi preso: eu oro por eles, não oro pelo mundo. Oro pelos que tu me destes, pois eram teus e tu me deste. E ele cumpriu toda a justiça em nome desses. Que descendência maravilhosa é a de tal ser, ao assim tornar-se vinculado a nós, vermes do pó, para o nosso consolo. Ele se comprometeu por sua palavra e por sua promessa e pelo pacto eterno, mas ele não ficou satisfeito, mas para que possamos ter consolação ainda mais forte, ele obrigou a si mesmo por seu juramento.
Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, de 13 a 20. Vamos, portanto, nos esforçar para nos submetermos à soberania de Deus. Deus insiste que a sua soberania seja reconhecida por nós, mesmo neste grande assunto, um assunto que tão de perto e infinitamente nos interessa, como a nossa própria salvação eterna. Esta é a pedra de tropeço na qual milhares caem e perecem. E se continuarmos discutindo com Deus sobre a sua soberania, isto será nossa ruína eterna, porque evidenciará que não temos um coração chamado eficazmente pelo Espírito. É absolutamente necessário que nós venhamos a nos submeter a Deus como nosso soberano absoluto e o soberano sobre as nossas almas, como alguém que pode ter misericórdia de quem quer ter misericórdia e endurecer a quem ele quiser. E 5. Por último, podemos fazer uso dessa doutrina para proteger aqueles que buscam a salvação de dois extremos opostos: presunção e desânimo. Não presuma sobre a misericórdia de Deus para deste modo incentivar a si mesmo a continuar no pecado. Muitos ouvem que a misericórdia de Deus é infinita e, portanto, acham que, se eles demorarem a procurar a salvação no presente, poderão buscá-la futuramente, pois assim Deus concederá a sua graça a eles. Mas considero que, embora a graça de Deus seja suficiente, contudo, Ele é soberano e agirá por seu próprio prazer se Ele irá salvar ou não. Se você adiar a salvação até daqui por diante, a salvação não estará em seu poder. Ela nunca esteve. E se você deverá obtê-la ou não, será como um Deus soberano se agradar. Vendo, pois, que neste caso você está tão absolutamente dependente de Deus, é melhor seguir sua direção na busca, isto é, ouvir a sua voz hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Cuidado também com o desânimo. Acautele-se dos pensamentos de desespero, porque você é um grande pecador, porque você tem continuado por tanto tempo no pecado, tem se desviado e resistido ao Espírito Santo. Lembre-se disso, que seja qual for o seu caso, e você, um tão grande pecador, se você não tiver cometido pecado contra o Espírito Santo, Deus pode conceder misericórdia a você, sem o menor prejuízo para a sua honra, para a honra da sua santidade, que você tem ofendido, ou a honra da sua majestade, que você tem insultado, ou da sua justiça, que você se tem feito seu inimigo, ou de sua verdade, ou de qualquer um dos seus atributos. Seja você o que puder, pecador, Deus pode, se Ele quiser, glorificar grandemente a si mesmo na sua salvação. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te dá.
darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha